Quando ele falou que ele deixou bem livre, ele realmente deixou bem livre. Eu tentei ainda puxar umas, mais ou menos o que qualquer coisa. E essa semana eu estava trabalhando muito, eu trabalho com neurociência da religião, psicologia da religião. Eu falei, quer saber, se é qualquer coisa, eu vou tentar entender a Torá de acordo com a minha área, de acordo com o que eu estudo, de acordo com a parte cognitiva do cérebro. Então eu queria tentar entender a Torá como a Torá, o objeto Torá, o que a Torá mesmo, como um sistema nervoso da comunidade judaica coletivo. E aí, para isso, para a gente chegar lá, vamos começar entendendo o que é um objeto cognitivo. Um objeto cognitivo é o que a gente chama de alguma coisa que é externa ao nosso cérebro, mas está ativamente participando do nosso pensamento. Então, para a gente poder entender nossa identidade, para a gente poder se organizar socialmente, a gente se apoia nesses objetos. Esses objetos podem ser, por exemplo, mapas, podem ser calendários, legislações, podem ser símbolos nacionais. Várias coisas são objetos cognitivos. E aí, quando a gente agrupa algumas coisas, a gente tem um agrupamento desses objetos. Então, se a gente agrupa livros, a gente tem uma biblioteca. Quando a gente agrupa uma galera que canta, a gente tem um coral. Quando a gente agrupa artistas, atores, a gente tem um elenco. E aí eu comecei a pensar, quando a gente agrupa objetos cognitivos, a gente tem a Torá. E por que isso? Porque, como um mapa, a Torá acaba organizando nossa memória territorial, da onde a gente vem, para onde a gente vai, onde é que é a nossa história. Como um calendário, a Torá estrutura os nossos rituais. A gente está agora em Shavuot, a gente passou por Pessah, a gente vai chegar no final do ano em Yom Kippur. Como a legislação, a Torá orienta nosso comportamento. Então, da última vez que eu falei sobre todas as regras e tudo que a gente faz vem da Torá, orienta mais ou menos o nosso comportamento, como a gente deve agir. E como símbolos nacionais, estabiliza a nossa identidade. Um símbolo nacional é muito isso, é muito a gente entender, ver, para poder estabilizar e a gente conseguir entender quem nós somos. E assim o judaísmo traz a palavra e coloca no centro da experiência religiosa. Então, o centro da nossa experiência religiosa não é uma escultura, não é uma imagem, mas é a palavra, é um texto. E aí, já que a gente está falando de processo cognitivo, eu gosto desse tema, processo cognitivo, a gente entra na linguagem. O texto nada mais é do que uma linguagem, uma expressão da linguagem. E a linguagem é uma das principais tecnologias da cognição humana. Então, a linguagem, sendo uma das principais tecnologias da cognição humana, serve para a gente entender e organizar mentalmente como a gente funciona. Então, quando a gente nomeia alguma coisa, torna mais maleável. A gente precisa desse fator palpável. Para a gente poder entender o mundo, é importante para a gente ter esse fator palpável. E o cérebro humano constantemente busca prever o que vai acontecer, para evitar incerteza, para evitar ambiguidade, para evitar imprevisibilidade. Nosso cérebro funciona assim, tem um negócio chamado erro preditivo. E esse erro preditivo é o cérebro tentando prever. Então, quanto menos coerente é o modelo que a gente tem de mundo, maior é esse erro preditivo. E se maior é esse erro preditivo, maior ansiedade gera nosso corpo. E aí, as religiões, em geral, vêm como uma forma de ancorar isso. Então, a gente tem uma âncora, vamos prever. A gente já sabe o passado, a gente entende o passado, a gente controla o nosso presente, e a gente consegue, então, prever o nosso futuro. E a Torá como trazendo uma narrativa para esse modelo organizador, funciona como essa âncora cognitiva. Centraliza a gente e fala assim, não, a gente tem isso aqui. E aí, quando o judaísmo coloca no centro da nossa experiência religiosa a palavra, a narrativa, a gente está usando a arquitetura humana, a arquitetura cognitiva humana, em nosso favor, para a gente poder se organizar como religião. E a Torá funciona, então, como se fosse esse HD externo do nosso povo. Então, é uma memória externa, organiza a nossa moral, regula a nossa emoção, coordena o nosso coletivo e, às vezes, é como se fosse um mapa narrativo compartilhado do povo inteiro. E aí, tanto a Torá quanto a linguagem, em geral, sincronizam esses múltiplos cérebros, aqui a gente tem vários cérebros, em uma estrutura simbólica única, uma estrutura que é compartilhada por todo mundo. E assim, essa centralidade textual permite uma continuidade da nossa cultura, mesmo quando a gente não tem, por exemplo, território. Durante muitos anos, o povo judeu
era um povo que nômade, andando, não tinha território. Até hoje em dia, na diáspora, a gente não tem território. A gente está aqui, a gente tem o território do povo judeu em Israel, mas a gente está aqui na diáspora. A gente se baseia em quê? A gente se baseia nessa estrutura coletiva que a gente tem. Só que o Sefer Torá que a gente recebeu não é uma coisa só que a gente lê. A gente canta, a gente veste, a gente carrega, a gente beija, a gente protege. Então, essa palavra passa a ganhar corpo. A gente tem uma materialização dessa linguagem. E a escrita, que normalmente é percebida no nosso cérebro como uma informação simbólica muito abstrata, passa a ter um outro patamar. Quando a gente cria esses rituais em torno da Torá, a gente ativa várias partes, várias áreas do nosso cérebro simultaneamente. Então, vários sistemas neurais são ativados, sensoriais, motores, emocionais, sociais, e transforma esse conceito abstrato em uma experiência sensorial, que é cognitivamente processada de uma forma completamente diferente do que qualquer outro texto. Então, a Torá sai dessa ideia de qualquer outro texto. É algo a mais. E se a gente olha pela lente de, por exemplo, uma cognição incorporada, o pensamento não acontece separado do corpo. As nossas ações, o que a gente vive, molda como o cérebro atribui valor, como o cérebro atribui relevância às coisas do dia a dia e às coisas mais importantes. Então, o ritual que a gente cria, que a gente faz em torno disso, transforma o Sefer em mais que um conjunto de palavras. Não é só um conjunto de palavras que dá nossas regras, que conta a nossa história. Mas é mais que um conteúdo, é uma presença que é socialmente reconhecida pela gente. É a presença, a gente cobre, é uma presença que a gente tem aqui na sinagoga. E o cérebro passa a reconhecer esse texto não só como esse conteúdo, mas algo que tem dotado de valor, tem uma centralidade na nossa vida, uma centralidade simbólica dentro da nossa comunidade, tem uma autoridade. A Torá tem uma autoridade, não é qualquer coisa. E aí essas palavras, que são da nossa religião, deixam de existir apenas nesse plano abstrato e ganham um corpo, ganham um espaço físico e um espaço ritual. E aí o pergaminho, que transforma essa linguagem em um objeto, enquanto esse pergaminho transforma essa linguagem em um objeto, a gente tem aqui a Torá na nossa frente, o ritual transforma esse objeto em uma presença cognitiva. Não é só um livro, que nem a gente tem um livro numa biblioteca. É uma presença cognitiva para a gente. E passa a funcionar como essa memória coletiva, conectando, que é meio incorporada, porque conecta nosso corpo, nossa emoção, nossa linguagem, nossa identidade em uma única experiência. E a Torá cria, então, essa percepção compartilhada de mundo, unindo todos esses objetos cognitivos para transformar o que é linguagem em uma identidade coletiva. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou concluir isso, o que tá bom, e que tudo isso chega aonde. E eu comecei a entender a Torá como um sistema nervoso coletivo do povo judeu. É como se fosse um ser, não vou dizer um ser, mas algo próprio, uma autoridade própria, um sistema coletivo comum do povo judeu. E a gente pode, assim, dizer que é um dos motivos, talvez, uma das questões de ser um povo tão unido, de uma questão de tanta união, de tanta coletividade, porque o nosso sistema principal, o que mantém a gente indo, o que mantém a gente na religião, é uma coisa coletiva, um sistema coletivo do nosso povo. E era mais ou menos essa a ideia. Eu tentei trazer um pouco da minha área para a Torá, e a gente tentar entender a Torá como esse sistema nervoso coletivo do nosso povo. A gente está todo mundo conectado, é um cérebro só, que é a Torá. Então, era isso. Hag Sameach.